Gente, nos 3 últimos vídeos, eu falei sobre codependência emocional, o que caracteriza a codependência, e hoje a gente vai falar sobre, me descobri codependente, como é que eu posso iniciar um processo de mudança? Primeira dica, uma autoanálise. Comece a identificar se você não centraliza decisões dentro da relação. Lembrando que codependência a gente está falando de qualquer tipo de relação, trabalho, amizade, conjugal, familiar, entre adultos. Então, comece a perceber se você não centraliza decisões que deveriam ser divididas com outra pessoa, se você não assume responsabilidades que são da outra parte, e se você não assume as consequências de ações da outra pessoa, que é uma das dicas de como identificar a codependência. Então, comece a perceber se você não está centralizando coisas demais dentro dessa relação. A segunda dica é colocar limites, exercitar dizer não aos desejos e demandas da outra pessoa. Para isso, quem está numa dinâmica de codependência, como vai ter a dificuldade de dizer não, muitas vezes não vai conseguir nem entender muito que situações pode negociar, que situações pode ceder e que situações que deve colocar limite. Uma dica é começar a escrever, tá? Então comece a escrever coisas que são importantes para você, né? Pensamentos, ações, comportamentos, formas de se vestir, comidas, enfim, comece a identificar tudo aquilo que é muito importante para você e que ao longo do tempo você vem abrindo mão em função da demanda e dos desejos da outra pessoa, e comece a exercitar, colocar um limite para isso, exercitar dizer não dentro desse relacionamento. Essas duas primeiras dicas, elas passam muito por um processo que às vezes na nossa cultura é muito difícil, né? Porque de alguma forma a gente entende que dizer não, ou que colocar limite, ou que deixar o outro assumir a consequência pelos atos dele é um ato de desamor. E é justamente o oposto, né, gente? Assim, quando eu converso com pais e mães, por exemplo, parece muito claro, né, para os pais e para as mães que num processo de educação dos filhos, eles precisam colocar limites, eles precisam dizer não. Os filhos precisam entender que todas as ações têm suas consequências. Nem sempre se consegue colocar isso em prática, mas parece um entendimento muito claro que dizer não, colocar limites, deixar que o outro assuma responsabilidades é um grande ato de amor para com a outra pessoa. Eu gosto muito de uma metáfora que é da lagarta quando tá virando borboleta, sabe? Porque dizem que quando ela tá lá no casulo se debatendo para sair do casulo, se você for lá e ajudar a abrir o casulo, ela vai cair e morrer, porque as asas não estavam maduras ainda para voar, e que é esse exercício que ela faz de sair do casulo que faz com que o processo de desenvolvimento, de virar borboleta, se complete e ela possa sair e voar. Então, às vezes, a gente acha que está ajudando o outro, abrindo o casulo do outro, facilitando ali a saída, mas quando esse outro sai do casulo, ele não tem força para voar. Então, limite é muito importante, é um ato de amor. A generosidade que a gente faz num dado momento, impedindo o outro de viver as consequências das próprias escolhas, pode ser uma generosidade malvada, que lá na frente essa pessoa vai pagar a conta. Tá? Então, essas são as duas primeiras dicas. Terceira dica, encontre projetos individuais fora da relação. Encontre coisas que te motivam a fazer, que você possa dividir a energia que você coloca naquele relacionamento. Então, se você tem uma relação de codependência no trabalho, por exemplo, encontre atividades fora do trabalho que você possa se desligar, se desconectar completamente, que você possa dividir a sua atenção. Se a questão da codependência está numa relação conjugal, encontre projetos fora do casal também. Tenha os projetos em casal e tenha cada um seu projeto individual, porque afinal de contas vocês são duas pessoas, dois indivíduos independentes que escolheram construir um caminho juntos, mas que é muito importante manter a individualidade dentro da relação. Então, busque projetos que te motivam e que sejam individuais e independentes da relação. E por último, a última dica, e eu acho que a mais importante de todas elas, é
busque um processo profundo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Que você possa trabalhar principalmente questões de autoestima e autoimagem, tá? Porque a codependência emocional está muito relacionada às questões de autoestima, principalmente. Quando eu falo em processos de autoconhecimento, vários caminhos levam a Roma, né? Então você pode escolher processos dos mais diversos, terapêuticos, por exemplo, ou de outra natureza. Mas o que importa é que você invista no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, para a busca de uma autoestima, de uma autoimagem mais saudável, tá? Porque a posição de codependente, ela está muito relacionada ao que se tem de bagagem aí que impacta na nossa autoestima. Eu espero que vocês tenham curtido essa série. Eu curti muito as trocas, as mensagens. Eu sempre agradeço, né, as mensagens de vocês, a confiança em quem compartilha histórias comigo, né? Eu tenho recebido muitas mensagens em inbox com histórias, então muito grata pela confiança, pelas sugestões. Semana que vem estamos de volta com outro tema, eu acho. Por enquanto eu acho que a codependência fica por aqui. E um beijo, até a próxima.